Amém, amém. Deus tem colocado uma palavra no meu coração aqui. Na verdade, até da última vez que preguei, o tema já vem nesse aspecto da vida cristã, né? Deus nos trazendo a importância, né, de andarmos por fé, de consolidarmos a vida, de estabelecermos a nossa jornada. Nós só temos uma vida para viver, né? O pastor Marcos sempre disse isso, sempre nos alertou, né, nesse aspecto. Só temos uma vida para viver, e essa vida nós precisamos que ela seja boa, precisamos que ela dê certo, né? E o que é a vida dar certo? A vida dar certo é viver com Ele, né? Só tem dois jeitos de viver a vida: com Deus ou sem Deus. E nós precisamos fazer essa escolha, nós precisamos tomar essa decisão, e nós precisamos viver com Ele. Amém? É isso, Ele nos chama para a vida, Ele nos chama para a vida. Esse é o ano da oração, e Deus tem nos ministrado de diversas formas ao longo desse ano, a respeito desse assunto, oração, né? E oração é relacionamento com Deus, que é exatamente do que nós estamos falando, né? É relacionamento com Deus, é uma vida a dois, você e Deus, né? Juntos, unidos, conectados, com os propósitos alinhados, com um governo dele instaurado em nós, né? É isso. E nós precisamos então viver uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, né? E orarmos, né? O momento de nós, quando nós oramos, é um momento de alinharmos o nosso coração, né? Alinharmos o nosso momento, né? No cronos, no plano terreno, né? Onde a hora passa, o relógio está, né? Alinharmos com aquilo que está no plano de Deus, no tempo de Deus, o kairos de Deus. O tempo de Deus, ele não passa, ele é, né? Deus é eterno, assim como a Valéria bem comentou aqui no momento da libertação, né? Ela cita esse aspecto de Isaías, falando das coisas do futuro como se fosse o passado. É porque para Deus é, né? Jesus é, e a obra de Deus também é, e nós precisamos entender tudo isso, né? Sincronizar o nosso pensamento, a nossa forma de existir com a forma de Deus, rapidamente, né? E há um texto na palavra de Deus aqui em Efésios 5, 8 até o 10. Na verdade ele começa ali a partir da parte B do versículo 8. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, né? Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus aqui, né? Para embasarmos, para direcionarmos a nossa existência, né? Vivam como filhos da luz, né? Então, neste processo, né, de nos aproximarmos de Deus, de nos relacionarmos com Deus, um dos objetivos, o principal objetivo de Deus é gerar em nós isso, é gerar em nós filhos da luz, andarmos como filhos da luz, e aprendendo a discernir o que é agradável a Deus, né? Viver como filhos da luz é manifestar a bondade, é manifestar a justiça, é manifestar a verdade de Deus, né? E é muito comum, né, nós no ambiente cristão, né, nós vermos, né, e nós mesmos procurarmos ter experiências com Deus. Nós, né, buscamos ter uma experiência com Deus, mas na verdade, meu irmão, é Deus que quer ter experiências com você, né? Deus quer ter uma vida com você, né? Construir essa existência em conjunto,
né? E isso tudo é construído a partir da fé, deste relacionamento e desta comunhão pessoal com Deus. Então, para vivermos como filhos da luz, o que nós precisamos, como nós vamos alcançar isso? Ser canais de Deus, ao ponto dele poder ter experiências conosco, né? Ao ponto dele te recrutar para algo, né? Te escalar para uma missão, e poder contar, poder enxergar em você alguém, né, que é capaz de se sujeitar à vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável, para algo, para um propósito, para realizar algo, né? Então, nesse aspecto aqui que nós vamos conversar, com esse pensamento, né, viver como filhos da luz. E aí o primeiro tópico aqui desta mensagem, viver como filhos da luz, é entender o que Deus está fazendo, entender a obra de Deus. Precisamos entender, né? Precisa ser rápido. Esse processo é a primeira etapa aí dessa jornada, e nós precisamos entender os intentos de Deus, o que Deus pensa, o que Ele quer, né? E como filhos da luz, podemos participar disso. Precisamos entender o que Deus está fazendo. Tem um texto em 1 João, a partir do versículo 1, aliás, não é 1 João, é João 1, versículo 1, onde vemos ali a palavra do Senhor dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Repete comigo: luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia, aleluia. Esse texto, ele faz um breve resumo de quem é Jesus, de como Jesus, ele é parte da Trindade, ele é a palavra, ele é Deus, né? E tudo foi feito através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E esse verbo se fez carne, habitou entre nós e veio para trazer luz. Por que ele veio trazer luz? Porque havia caos, havia trevas, havia tristeza, havia sofrimento, havia destruição. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Trazendo luz aos homens. A palavra de Deus nos diz que Deus está trazendo luz ao mundo. Através da obra de Jesus na cruz, nós recebemos uma notícia, uma boa nova do Evangelho, que conta o que Deus está fazendo, que reconcilia consigo o mundo, por meio do seu Filho. Essa obra, ela está em curso, meu irmão.
ela está acontecendo, e eu e você fazemos parte dela, eu e você estamos inseridos nisso, né? Ainda um texto em Isaías 9, do 1 até o 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia, aleluia. Isaías 600 anos antes estava profetizando da luz que viria, estava anunciando a obra de Deus, o que Deus estaria realizando. Vamos lá em Mateus 4:11. Então o diabo deixou os anjos, o deixou, e anjos vieram e se os serviram. Jesus já estava em atividade ministerial, e no primeiro momento ele foi tentado por Satanás. Pode passar o texto? E aí o texto continua dizendo: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E Jesus, ele inicia o seu ministério, ele inicia o seu trabalho. O que Deus está fazendo, nós precisamos entender, meu irmão. Jesus veio e realizou uma obra, ele realizou um serviço, ele trouxe luz onde havia trevas, e essa luz, ela brilha, e essa luz, ela irradia até hoje, né? E essa obra, ela está acontecendo, ela está em andamento. Aleluia, aleluia. De que forma isso chega até nós? De que forma isso chega até nós? Quando cremos na palavra de Deus, quando nós entendemos que aquilo que Ele fez, que a sua obra ali na cruz, quando recebemos aquilo que Ele fez, quando entendemos que aquilo tem a ver comigo, então aquilo passa a valer em mim. Quando eu entendo isso, então eu conheço a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão,
Vamos ler esse texto, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade? Que verdade é essa, meu irmão? Você sabe que verdade é essa aqui? A verdade é que antes mesmo de você existir, antes mesmo de você pecar, já existe um propósito, um plano de Deus a teu respeito e ao meu respeito. E a palavra de Deus, ela nos diz que esses planos, eles são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então a palavra do Senhor aqui está nos dizendo que quando entendemos o que Deus está fazendo, quando entendemos que Ele veio trazer luz, quando entendemos a verdade a respeito de nós mesmos, quando entendemos que Ele nos ama e que apesar dos nossos pecados, os planos dele para nós não mudam, são de paz e não de mal. Quando eu conheço a verdade, então eu sou liberto, então eu entendo, então eu me volto para Ele, então tudo faz sentido. A palavra de Deus diz que Deus é amor, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Então você pode imaginar quais são os planos do teu Criador para você? Se Ele é amor, e a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, nós podemos imaginar que planos são esses. Então uma pergunta: o que veio antes? Os planos de Deus a teu respeito? Ou os teus pecados? O que veio antes? Se os planos de Deus vieram antes, conhecereis a verdade. Qual é a verdade? A verdade são os planos de Deus. A verdade são os propósitos de Deus. Isso significa, meu irmão, que o pecado não pode te definir. O pecado não define quem você é. A condição de pecado, eu não sei o que você fez, por onde você passou, qual é o teu histórico, mas eu quero dizer, existem planos que são de paz e não de mal a teu respeito, meu irmão. E esses planos incluem você ser perdoado, você se arrepender disso daí, você ser limpo, você ser lavado, você ser remido, e você seguir um Deus que tem planos, que tem projetos palpáveis para mim e para você, coisas reais. Por isso, viver como filhos da luz começa por entender os planos de Deus. Você precisa entender que você é único, e os planos dele são personalizados para você. Ele tem vontade boa para você. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Quando entendemos que a verdade sobre nós, ela está na verdade nas mãos do projetista, do autor da vida, daquele que te desenhou. Não é o teu histórico que te define, não é se você tem pai, tem mãe, se você foi amado, se você não foi, se você pecou muito ou pouco. O que te define são os planos e os projetos dele para você. E Deus é amor, Deus te ama. Mas Ele não ama, Essa palavra é bem comum para nós, O amor de Deus, como diz aquele cântico, é mais profundo que o mar. Ele não escolhe quem quer amar, Ele ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, quando entendemos o que Deus está fazendo, quando entendemos a verdade sobre você mesmo,
a verdade sobre você mesmo, então você é liberto, então somos libertos. A verdade, ela não está nesse tempo, ela não está no Cronos, a verdade está no Kairos. Ela independe desse tempo, independe do histórico. Ela foi escrita pelo verbo de Deus a respeito de você antes da criação do mundo. A palavra do Senhor nos diz que Ele preparou as boas obras para que nós caminhássemos nela antes da fundação do mundo. O verbo de Deus, Ele já escreveu a tua história como é para ser, mas ela só pode ser escrita nele. Isso só acontece quando estamos nele, A verdade, ela é atemporal e independe das tuas escolhas. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer a profundidade desse amor, se você experimentar, você não vai mais ser o mesmo, Se você pudesse se apresentar diante de Deus para conhecer a verdade, e questioná-lo e perguntar, Deus, mas em relação à minha história, Ele responde para você assim, em relação à sua história, arrependimento e perdão. Deus, mas em relação ao meu estado, nesse momento, em relação a esse momento, graça, o ano da graça do Senhor. Em relação a esse momento, a minha graça te basta. Deus, em relação ao futuro, minha verdade é em relação ao futuro. Em relação ao futuro, é admitir que o propósito e a vontade de Deus são perfeitos. E essa vontade, ela é maior que a minha. A vontade de Deus é maior e melhor que a minha. Nós precisamos entender que Deus é Deus, colocar Ele no lugar de Deus, respeitá-lo como Deus, e parar de ingenuamente, vou até dizer assim, competir com Deus. A vontade dele é soberana, Ele merece toda a honra, Ele merece o lugar dele, nas nossas vidas, nos nossos corações. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33, buscai o Senhor, e a sua vontade em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, dar a Deus o seu devido lugar, e aí Ele vai declarar para mim e para você, em relação ao teu futuro, os meus planos para você são de paz, de lhe dar um futuro, de satisfazer aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Eu sou bom, eu sou amor, eu te quero junto, nós vamos caminhar junto. Então, como um primeiro passo, como filhos da luz, é entender a vontade de Deus, entender a obra de Deus, o que Ele está fazendo, entender que o que Ele está fazendo é crucial e tem tudo a ver comigo, é particular, é meu, e andarmos nisso, amém? Aleluia, aleluia. Viver como filhos de Deus é entender o que Ele está fazendo. Viver como filhos de Deus é admitir a sua vontade, é admitir que a vontade dEle é soberana. Meu irmão, Deus nos fez alma vivente, sabe o que isso significa? Fez o ser humano com alma, isso significa que você tem vontade própria. E o que você pensa da tua própria vontade? Você considera que você é mau, tua vontade é má? Você pensa que, o que você pensa sobre as tuas intenções? São más? Não, a gente não pensa isso a respeito de nós mesmos. Minha vontade é boa,
O que eu quero é coisas boas, né? As minhas intenções são boas, né? No geral, né, nós temos boas ideias, nós temos boas intenções, né? No geral é isso, né? Mas a sua vontade, a tua vontade, ela é boa, é perfeita e é agradável? A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Então precisamos admiti-lo, né? Viver como filhos da luz é admitir a sua vontade em nós. Admitir a sua vontade na nossa caminhada, na nossa trajetória. E isso implica em sujeição, né? Implica em nos sujeitarmos a esse Deus, né? Nesse processo, nós aprendemos a discernir, aí sim, o que nesse texto de Efésios, primeiro que lemos, Efésios 5, ali no 9, né? Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nesse processo de admitirmos a vontade de Deus e que ela é soberana nas nossas vidas, nós passamos a entender, a aprender, a discernir, né, o que é agradável para Deus. Nós passamos a buscar isso, nós passamos a perseguir isso, a andar querendo isso, desejando a vontade dEle em nossas vidas, né? É entender a sua vontade e olhar as coisas do lado de Deus, né? Tentando colocarmos os óculos, né? O olhar de Deus em nós, enxergarmos com o seu ponto de vista, né? A sua forma de ver a nossa própria vida. E de que forma isso é possível? Nos relacionando com Ele, né? Se nós não ouvirmos dEle, se nós não ouvirmos da sua palavra, se nós não nos expormos à sua palavra, não formos tocados pela sua palavra, como nós vamos pensar e enxergar e olhar como Ele olha? Precisamos nos expor a isso, precisamos nos expor à sua palavra, né? Deus tem um tempo e um modo para cada coisa. Ele tem um tempo e um modo, Ele tem vontade, irmão, Ele tem vontade, um tempo e um modo para realizar, para acontecer, né? Mas para isso nós precisamos nos alinhar, né? Isso envolve sincronizar o nosso tempo com o dele. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós nos ajoelhamos em oração, quando nós buscamos a sua face, nós estamos sincronizando os ponteiros, nós estamos sincronizando, né, o tempo do relógio com o tempo da eternidade, né? Nós estamos trazendo a vontade dele para esse tempo, trazendo a vontade dele que é eterna, os planos deles que já estão estabelecidos, que já existem a meu respeito e a teu respeito, trazendo eles à existência nessa época, nesse tempo, nesse relógio. Você já perguntou para Deus que horas são, né, no relógio dele? Deus, no teu relógio, que horas são? Para você poder sincronizar a tua existência, para você poder sincronizar os teus passos, precisamos nos relacionar, né? É quando alinhamos o nosso momento, né, a nossa existência com o Senhor, damos significado à nossa existência. Quando você entra, coloca a tua vida junto com a vida de Deus, alinha o teu momento com o momento de Deus, com o propósito de Deus, a tua existência passa a ter sentido, né? Passa a ter sentido. Nós passamos a fazer parte de algo muito maior, de acontecer junto com Deus, de acontecer dentro da obra que Ele está realizando, né? Nós incluímos a nossa existência em algo muito maior, mas é uma escolha, é uma decisão. Nós precisamos querer isso, nós precisamos buscar isso, desejar isso. Viver como filhos da luz é admitir a sua vontade, é andar de sujeição a Deus, é nos colocarmos entendendo que Ele quer realizar algo nesse tempo, né? Jesus, quando esteve conosco como homem, Ele buscava isso, meu irmão. Jesus,
Ele deu exemplos de como é ser homem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é ser um homem de Deus, né? Jesus se relacionava com Deus em oração, ele ia ter tempo a sós, ele buscava Deus em secreto, para conhecer, para ouvir do Pai a sua vontade, para ouvir do Pai. E aí tantos exemplos, né? Ali mesmo naquele momento onde ele estava sendo tentado, uma das respostas que ele dá para Satanás, né? Quando ele lhe oferece, pede para transformar a pedra em pão, ele diz: ó, nem só de pão vive o homem, eu estou aqui para ouvir meu Pai. Estou aqui há 40 dias sem comer, para ouvir melhor a voz dele, porque a voz dele é pão para mim, a palavra dele é pão para mim, eu preciso disso para viver, né? Em João 4,34, olha o que Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus precisou tanto desse alinhamento fino, né, estando aqui como homem, precisou desse ajuste fino com Deus. E nós? Não dependemos totalmente de Deus para existir, não dependemos totalmente de Deus para sermos relevantes, não dependemos totalmente de Deus para trazer algum resultado. Nós precisamos de Deus, nós precisamos entender, admitir que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, não a minha, não a minha. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e o Pai quer te revelar a vontade dEle. Sabe, essa vontade que Ele sonhou, esses planos dEle para você, que são de paz e não de mal, Ele quer revelar. Ele quer revelar, Ele quer que você saiba, Ele quer te falar, e Ele faz isso através do seu Espírito, Ele faz isso através da sua palavra, do teu tempo de comunhão com Ele, do teu tempo de relacionamento, de oração com Ele. João 5,30, Jesus aqui reconhecendo, admitindo a vontade de Deus. Jesus diz assim: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme eu ouço, apenas conforme eu ouço. Ele fez como homem, Jesus estava aqui como homem, mas ele ouviu, ele se expôs à voz de Deus, e ele ouviu a voz de Deus. O meu julgamento é justo, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus amava o Pai, Ele amava a palavra do Pai, Ele amava a voz do Pai, Ele amava a vontade do Pai, o querer do Pai, e Ele nos mostra que esse é um caminho para andarmos, e Ele nos mostra que nós precisamos, como filhos da luz, amar a vontade do Pai, admitir que essa vontade ela é maior que a nossa, e melhor que a nossa, né? Nos sujeitando. Então nós vamos nos sujeitar a Deus, né? E olha que, como Deus é lindo, né? 2 Crônicas 16, 9, no versículo 9, na parte A do versículo, né? O Senhor diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se forte, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus vai se mostrar forte para nós, mas Ele vai se mostrar forte para aqueles que Ele olha, Ele procura, Ele busca e encontra alguém que tem o coração totalmente dele. O coração totalmente dele é um coração que admite a vontade dele,
que considera Ele acima. Ele é acima de nós. Eu estou falando aqui, meu irmão, nós estamos falando de uma forma de existir. E isso traz resultado. Lá no final vem o resultado. Só tem duas formas de vivermos sobre a terra: com Deus ou sem Deus. E se nós andamos com Deus, se nós somos de Deus, se nós somos filhos da luz, nós buscamos entender o que Ele está fazendo, nós buscamos admitir a sua vontade, nós entendemos que ela é boa, é perfeita, é agradável. E aí quando isso acontece, nós podemos representar Ele aqui. Aí nós podemos representá-lo aqui na terra. Quando você admite a vontade de Deus no teu coração, você pode representá-lo. Você está buscando entender o que Ele está fazendo. Você já sabe o que Ele está fazendo. Você deseja o que Ele deseja. E você pode representá-lo. E representá-lo é ser filhos da luz. É mostrar essa luz. Porque o que Ele veio fazer, o que Deus está fazendo? Trazer luz. Trazer luz no ambiente de trevas. E por último tópico aqui, viver como filho da luz, é viver com Ele, é viver com Ele, é viver a dois. Viver como filho da luz é viver com Ele. Mateus 5:14 até o 16. Jesus, quando já estava aqui nos ensinando, nos trazendo os seus princípios, os pensamentos do alto, Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. Deus é luz, e Ele enviou a luz ao mundo. Ele enviou a luz ao mundo para transformar, para trazer ruptura, para trazer transformação, para que as coisas não sejam mais como são, para que não estejam mais como estão. Ele veio trazer mudança, Ele veio trazer diferença, fazer diferença. A luz, ela manifesta bondade, a luz, ela manifesta justiça, a luz, ela manifesta a verdade. Sabe, você ser um canal de Deus, um instrumento de Deus para manifestar a luz, e através de você a bondade de Deus chegará a alguém, através de você a justiça. O que é a justiça? É o que Deus já fez ao entregar seu Filho por nós. E você é um promotor dessa justiça. Você leva essa justiça adiante, você leva ela à frente, você faz ela acontecer, você traz essa transformação, e as pessoas são livres, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas, porque uma marca do ministério de Jesus é essa: por onde Ele passa a transformação, por onde Ele passa a bondade, a justiça e a verdade. Por onde Ele passa a bondade, justiça e verdade. Meu irmão, nós somos a luz do mundo. Você sabe qual é o resultado disso? A terra vai ser abalada. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem quando Deus puder contar com você, e Ele pode contar com você, porque você entende o que Ele está fazendo, você admite que a vontade dEle é maior que a tua, e você vive com Ele, você está junto com Ele. É uma vida a dois, é juntos.
É juntos. E você está manifestando o que Ele é. A bondade dEle, a justiça dEle, a verdade dEle, a bondade dEle, a justiça dEle, a verdade dEle. E sabe, você olhar para alguém que acha que a verdade sobre ela é o histórico de vida que ela tem. Você olhar para alguém e essa pessoa ela acha que a verdade sobre ela são os pecados que ela cometeu até hoje. E ela carrega pesado, aquele peso todo, né? E aí você, com a bondade de Deus, conta para ela sobre a justiça. E ela pode se chegar ao Pai. E ela pode ouvir a verdadeira verdade sobre ela mesma. Ela pode saber quem ela é nos planos do Autor da vida. Isso é transformação, isso é luz. Isso é luz. Meu irmão, qual o efeito da luz? É muito forte, é transformador. Nós estamos acostumados com a luz, mas tire ela para você ver. Tire a luz. Tire a luz do sol. Tira essa luz. Nós estamos acostumados, mas precisamos entender que ela não se dá só no aspecto físico, ela se dá também no aspecto espiritual. E existe muita treva, e você e eu somos os canais de Deus. Você e eu somos os representantes. Você e eu fomos outorgados para manifestar a luz. Jesus, ele olhou para aquelas pessoas, para aqueles discípulos ali e disse, é assim como ele disse para mim e para você: vocês são a luz do mundo. E eu não estou escondendo vocês não, eu estou levantando vocês, colocando vocês num lugar alto. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Mas nós não temos luz em nós mesmos, se não estivermos nele. É quando estamos nele, aí nós temos luz. Aí a luz está em nós, aí nós somos a luz. Você é a luz do mundo. Aleluia, aleluia. Meu irmão, existem pessoas aí que precisam dessa notícia. São pessoas como nós. E essas pessoas, você pode imaginá-las saindo das trevas, tendo as suas vidas transformadas, saindo do domínio do pecado, vindo para a vida. Você pode imaginar o efeito de algemas sendo quebradas? É libertador. Foi para isso que ele veio. Você pode imaginar o efeito de alguém que está preso, num poço, num fosso, não tem como sair de lá, e de repente uma escada, uma corda, sou eu e é você, meu irmão. Nós temos isso, nós temos a luz. Isso pode transformar vidas, isso pode trazer mudanças, coisas trágicas, situações, para tentar comparar, fazer uma analogia aqui, uma situação de incêndio, alguém está preso lá, na hora do incêndio, e aí chega uma ação, de uma intervenção ali de um bombeiro, e desprende lá a pessoa. É crucial. Isso está acontecendo no mundo espiritual. Existem pessoas presas e precisam só de uma palavra para serem libertas. Precisam só de um versículo bíblico, para serem libertas, para crerem, para serem transformadas. Quantas situações nós poderíamos trazer e pensar aqui, e eu e você temos as respostas. Atos 3, de 1 a 9, vamos ver o que esse texto diz. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Pode passar. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença.
que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João, que tinham estado com Jesus, que tinham recebido essa luz, que tinham uma notícia para dar para aquele homem. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aleluia! E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Aquele homem, ele recebeu a luz, mas as pessoas que estavam ali também puderam crer em Jesus, puderam crer que no nome de Jesus há uma autoridade. Essa autoridade está sobre mim, está sobre você, meu irmão, está sobre nós. O Senhor, Ele quer nos usar como instrumentos, como canais, e Ele está buscando aqueles cujo coração são totalmente dele, para se mostrar forte, para se mostrar forte. Deus pode contar conosco? Ele pode contar conosco se nós crermos nele. Não é em nós, não depende de nós, não está em nós. Viver como filhos da luz é entender o que Ele está fazendo. Viver como filhos da luz é admitir a sua vontade, que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E viver como filhos da luz é viver com Ele, é andar com Ele, é ter a convicção que onde nós formos, o seu poder, a sua autoridade está sobre nós, está conosco, nos tocando. Então algemas caem. Quando Jesus está disponível em você, meu irmão, há esperança para o perdido. Quando Cristo, quando o Senhor Jesus, Ele está disponível em você, através de você, uma escada desce para dentro do fosso. Quando Jesus Cristo, Ele está disponível em você e em mim, não é mais você que vive, meu irmão, é Ele que vive em nós. Ele se move em nós, se move através de nós. Aleluia, aleluia. Quero chamar os irmãos do louvor. Glória a Deus, é isso, é andarmos nessa fé, nessa certeza, nessa convicção. Nós somos luz, chamados para ser luz, para propagar essa luz, para declarar essa luz. É enxergar as nossas vidas como uma chance, como uma oportunidade. Só temos uma vida para viver, e Ele nos faz um convite para vivermos juntos, para andarmos juntos. Os resultados são imensuráveis, porque onde Jesus está, os cegos veem, os surdos ouvem, aos cegos é anunciado o reino de Deus. Essa é a verdade, é isso. Gostaria de te convidar a se colocar de pé. Já estou encerrando. Precisamos compreender isso, meu irmão. A vida cristã não é estar numa igreja, frequentar uma igreja, frequentar um grupo familiar apenas. A vida cristã é andarmos com Ele, é vivermos junto, é estarmos junto. Quando entendemos o que Deus está fazendo, quando admitimos o seu amor, admitimos sua grandeza, a sua majestade, quando deixamos Ele nos guiar,
e nós vivemos com Ele, em vez de querer ter uma experiência com Deus, Deus passa a ter experiências conosco, Ele passa a viver conosco, e Ele passa a poder contar conosco. Nós deixamos de querer apenas mendigar, querer satisfazer alguma necessidade pontual, num tempo presente, cronos, que passageiro, e passamos a enxergar a vida do ponto de vista da eternidade, entender que aqui a nossa jornada, que ela deixa rastros, ela deixa um legado, ela deixa um resultado que é eterno, e nós somos chamados para viver isso com Ele, para vivermos juntos. Então Deus começa a andar conosco, ao ponto dele poder nos escalar, nos impulsionar, nos alavancar, ao ponto de nós podemos declarar a alguém: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você, e pode mudar a tua eternidade. Essa palavra, ela está na minha boca, no meu coração, na tua boca, no teu coração, e nós podemos dividir ela, nós podemos compartilhar ela. Filhos da luz têm vida abundante, filhos da luz rejeitam as trevas, estabelecem a bondade, a justiça e a verdade, e isso se dá por nós estarmos em Cristo. Então, em Cristo está disponível, por meio do Espírito de Deus, se movendo em nós, através de nós. Em Cristo, quando estamos em Cristo, Cristo está disponível. Se nós estamos em Cristo, Cristo está disponível, e nós podemos dividir isso. E o Espírito de Deus, Ele se move em nós, através de nós. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por podermos entender isso. São princípios eternos, Senhor. É algo que nos alavanca, que nos coloca num patamar, Deus, superior. É algo, Deus, que nos eleva, que nos tira, Senhor, Deus, desse ambiente terreno, e nos permite, Senhor, acessar as coisas do alto, as coisas que estão no Senhor. Pai, nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Deus, Teu reino em nós, o Teu reino em mim, o Teu reino, Senhor, chegou. Aleluia. Aleluia, nós declaramos isso, Senhor, e nós seguimos olhando à frente, Deus, sabendo que, Deus, olhamos para o alvo, que é Cristo, Senhor, que é, Deus, sermos ajustados, elevados à estatura de varão perfeito, é sermos como o Senhor é, Deus, é permitirmos o Senhor ser em nós, ser através de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa realidade, por essa verdade, Deus, que nos alcança através da Tua palavra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, amém.